Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os erros hospitalares envolvendo a segurança do paciente. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas reportagens. Uma reportagem de 2013. No Brasil, mais de 70% dos erros hospitalares seriam evitáveis. Então, aqui, uma pesquisa que foi realizada pela Fiocruz e apresentada no Congresso de Qualidade em Serviços de Saúde, ela revelou que 73% de todos os erros que ocorrem nos ambientes hospitalares brasileiros, eles poderiam ser evitados. Então, o país, ele apresenta um alto índice de problemas evitáveis, que seria em torno de 66,7% a 73%, ou seja, é uma taxa de erros que poderiam ser evitáveis bem alta. Uma outra reportagem de 2017, ele menciona que os erros de hospitais são a segunda maior causa de mortes no país. Dados de 2016 revelam que diariamente 829 brasileiros morrem em decorrência de algum tipo de acidente, de erros ou de falhas que poderiam ser evitados nos hospitais brasileiros. Erros hospitalares causam 150 mortes por dia no Brasil, diz um estudo. Isso foi em 2018. Então, os erros hospitalares, tanto da rede pública como privada, provocam 150 mortes por dia e 6 mortes por hora no Brasil. Ou seja, são os dados muito preocupantes, onde nós temos que parar muitas vezes e refletir, porque o número desses casos de erros hospitalares, eles são muito altos. E uma grande porcentagem dele, mais de 70% desses erros, poderiam ser evitados. E por que não são evitados? Porque há tantos erros hospitalares dentro do Brasil. Aqui nós podemos levantar várias situações. Eu acho que uma das situações que é mais complexa é a falta de treinamento, que muitas vezes ocorre dentro dos ambientes hospitalares. Como no Brasil, nós sabemos que nos hospitais, de forma geral, há um número muito pequeno de profissionais que atuam nesses setores, devido a se comparado com a quantidade de leitos que tem disponíveis. Então, cada funcionário fica com uma quantidade muito grande de pacientes para cuidar. E em todo esse processo, o profissional acaba se desgastando muito. Por isso, então, a gente tem que pensar em vários aspectos, Aumentar o número de profissionais dentro do hospital, fazer treinamento, capacitação técnica para esses profissionais, treinar profissionais que trabalham na enfermaria, porque já tem estudos que comprovam a enfermaria é onde mais acontece esses tipos de erros hospitalares. Então, o que nós temos que fazer? Observar quais são os locais que mais acontecem esses erros hospitalares, e fazer um treinamento com esses profissionais. É necessário aumentar o número de profissionais que estão atuando nessas áreas, para não deixar esses profissionais tão sobrecarregados. Isso pode ser uma saída. Então, a rotina assistencial do ambiente hospitalar, ela está sujeita a muitos erros e muitos eventos adversos. Na verdade, o que nós percebemos no ambiente hospitalar são pessoas cuidando de pessoas. E as pessoas são falhas, as pessoas podem cometer os erros. Nós temos que tentar minimizar ao máximo esses erros. É papel da gestão hospitalar mapear, estudar, propor estratégias para minimizar essas ocorrências e garantir a segurança do paciente. O primeiro passo é entender quais são as ocorrências mais comuns, onde elas ocorrem e como ocorrem essas ocorrências. Processos onde a ocorrência de erros e eventos adversos é mais comum. No processo da identificação do paciente,
ausência de uma pulseira ou de um registro no leito de internação com o nome, com os dados pessoais, tá? É muito comum aqui no Brasil, principalmente no setor público. Pode gerar muitos problemas, né, relacionados a erros de medicação, doses erradas, a realização de exames e a realização também de alguns tipos de procedimentos. As medicações, ausência de registros e controles adequados, uma prescrição ilegível, não dá para entender a prescrição do paciente, não dá para entender a prescrição que o médico fez, ou essa prescrição está incompleta, depois você não consegue entrar em contato com o médico novamente para ele alterar essa prescrição. Então, tudo isso pode levar a erros de dosagem, tá? Você dá uma dose errada para a pessoa, uma dose a mais, uma dose a menos, pode dar horários errados, uma medicação é de 12 em 12, acaba dando de 8 em 8 horas, pode haver a troca de medicação, pode dar algum tipo de reação alérgica no paciente, choque anafilático ou qualquer outro tipo de intercorrência. Procedimentos, cirurgias mal feitas, tá? Ou feitas em órgãos ou membros saudáveis, equipamentos que foram esquecidos dentro dos pacientes, exames realizados sem indicação ou em alguma parte errada do corpo, tá? São alguns exemplos que né, fazem parte da rotina de alguns hospitais aqui do Brasil. Às vezes, né, várias reportagens já apareceram, né, que tinha que amputar a perna esquerda, acabou amputando a perna direita. Foi realizado um exame de sangue num paciente que não era num paciente que estava no leito do lado, por exemplo. E esquecer equipamentos dentro, né, compressa de gases, né, várias reportagens que já foram, né, mencionados sobre isso, que foram esquecidos alguns tipos de objetos que foram utilizados na cirurgia dentro do corpo do paciente. Depois de algum tempo, o paciente começa a sentir muitas dores, né, pode ser realizado um raio-x, uma tomografia, uma ressonância no paciente e percebe-se que foi esquecido algum objeto da cirurgia lá dentro. E também pode ocorrer acidentes, né? Traumas por queda, é muito comum, tá? Tanto em crianças como nos idosos. Eles ocorrem principalmente no momento que vai deitar ou levantar do leito ou que a pessoa vai para o banho. Então, são eventos traumáticos, habitualmente involuntários, são inesperados, que podem ocorrer no paciente, tá? E causar muitos danos, principalmente nos pacientes idosos, mas pode acontecer também, por exemplo, em recém-nascido. Coloca o recém-nascido na cama para trocar uma fralda, por exemplo, esqueceu de pegar alguma coisa no processo, esqueceu de pegar uma pomada. Deixa o recém-nascido sozinho, né? 1 segundo, vai pegar uma pomada. Esse recém-nascido gira, né? Dá voltas na cama e acaba caindo do leito. Pode acontecer, já foram registrados vários casos assim. Lesões de pressão, né, que são as úlceras de pressão ou as escaras, elas ocorrem em pacientes acamados durante muito tempo, que ficam na mesma posição, não há mudança de decúbito naquele paciente, ou porque o paciente está em um leito inadequado. Pode gerar necrose no local. As feridas ampliam o risco de uma infecção, o que vai fazer com que aumente o tempo de permanência daquela pessoa no ambiente hospitalar e aumente também o consumo de antibióticos. E as infecções, né, que são uma das principais preocupações do hospital, porque essas infecções podem levar a pessoa ao óbito. Normalmente ocorrem por erros simples, né, deixar de lavar as mãos, fazer corretamente uma asepsia durante um atendimento, quando vai passar uma sonda, por exemplo. Os dispositivos de saúde, as bombas de infusão, monitores, equipamentos, dispositivos médicos implantáveis aumentam o risco de infecção e de rejeição.
Eles podem apresentar mau funcionamento, pode apresentar um superaquecimento e até mesmo cair em cima do paciente, o que vai provocar lesão. Um dos grandes problemas que a gente vê também no ambiente hospitalar é a comunicação, ou melhor, a falta da comunicação. No serviço de emergência ou centro cirúrgico, a comunicação, se ela não for efetiva, né, entre todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo de assistência do paciente, vai desencadear eventos adversos danosos. Ou seja, vai acontecer falha na medicação, não vai ser dado medicamento para o paciente, ou pode ser dado medicamento 2 vezes para o paciente, pode acontecer alguma falha durante todo aquele processo de cirurgia, pode esquecer alguma coisa dentro do paciente. Então, no Brasil, essas discussões sobre os erros hospitalares, elas são recentes, tá? Se a gente for comparar com os Estados Unidos ou com os países europeus. Mas há iniciativas, né, do governo, do Ministério da Saúde, como a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Isso é um programa, né, que é obrigatório dentro do ambiente hospitalar, pensando na segurança do paciente, tentando minimizar, né, todos esses problemas que nós falamos dentro do ambiente hospitalar. Para a gente finalizar, podemos falar, né, sobre alguns erros que são mais comuns dentro do ambiente hospitalar. Cerca de 24% de infecção associada ao cuidado, ou seja, o enfermeiro, o médico foi cuidar de um paciente, foi realizar algum procedimento no paciente e não lavou a mão de forma correta. Complicações cirúrgicas, complicações anestésicas, cerca de 20%. Dano por atraso ou falha do tratamento e úlcera de pressão, 18,46%. Complicações por pulsão venosa, mais de 7,69%. Dano por queda, 6%. E o dano pelo uso de um medicamento, 4%. Os locais onde mais acontecem os eventos adversos, quase 50% é na enfermaria. Quase 35% é no centro cirúrgico e 12% acontece na UTI. Tá? Então, enfermaria, centro cirúrgico e UTI são os locais que mais podem acontecer erros com os pacientes. No Brasil, ele tem uma taxa de 8,3% de incidência, né, de erros hospitalares. Desse valor, 73% poderia ser evitado. Ou seja, um número muito pequeno, né, de infecções hospitalares, nós poderíamos ter infecções hospitalares e outros problemas também relacionados, né, a erros hospitalares, relacionados ao cuidado com o paciente. Então, aqui é uma coisa para a gente lembrar e para a gente pensar também em relação a esses cuidados, né, com o paciente. O que a gente pode fazer se a gente for trabalhar no ambiente hospitalar? Quais os cuidados que nós devemos ter para tentar minimizar ao máximo possível esses erros hospitalares?